Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como prometido, eu fiquei de passar para vocês aqui algumas questões sobre a prova geral da ENAC. Claro e óbvio que não são as mesmas questões, mas não pode fugir desses conteúdos, tá bom? Então, nós vamos ver um por um. Eu passei aqui duas situações de avaliações para vocês, uma foi de 2013 e a outra foi de 2014. Eu fiz questão de colocar aqui para você a capa de 2014, porque tem uma questão que você vai precisar dessa informação para poder fazer, tá bom? Então, coloquei aqui para vocês. Nós vamos começar com a prova de 2013, vendo aqui, lendo, interpretando, vendo que é legal a gente grifar, tá bom? Para vocês, então, poderem entender aí o que está acontecendo. Então, bora lá. Ele fala lá assim: texto para as questões de 1 a 4. Então, você vai usar aqui, talvez, algumas informações desse texto para poder responder lá, tá bom? Suzy está preparando uma grande festa para comemorar o seu aniversário. Acontecerá no dia 15 de dezembro. Ela fará 10 anos. Com a ajuda da mãe, Susan prepara a lista de convidados, as brincadeiras, planeja os doces, as músicas e muitas outras coisas para tornar a festa inesquecível. Após completarem a lista de convidados, Suzy e sua mãe perceberam que 9 das crianças convidadas foram no mesmo prédio que elas. Observe no desenho a numeração dos apartamentos e o nome dos amigos de Susan. Então ela começa lá: Pedro 13, Carol 23, João 31, Talita 36, Ivan 42, Carlos 43, Camila 64, Felipe 65, André 70, né? E a primeira pergunta é a seguinte: vou fazer assim só para vocês observarem, depois a gente olha lá de novo na figura, tá? São números primos os seguintes apartamentos. Então, primeiro a gente tem que lembrar o que são números primos, né? Os números primos, vocês viram isso lá, se eu não me engano, na apostila 3, né? Números primos são aqueles que são divisíveis por um e por ele mesmo. Vou dar um exemplo aqui, tá bom? Para vocês darem uma olhada aqui. Deixa eu acertar esse mesmo aqui que eu comi o S. Mesmo, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu quero saber o número primo e eu falo que ele é divisível por um e por ele mesmo, eu estou falando deste número aqui, ó, do divisor, tá bom? Então, para ser número primo, eu preciso que eles se dividam apenas por um e por ele mesmo. Então, nós vamos verificar aqui, nem precisa olhar aqui as questões da porta, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, a gente pode sim ver quem são os números primos, ó. Número primo, número primo, número primo, esse é par. O único número primo par é o 2, então tá fora. É par, tá fora. 43 é primo. 64 é par, tá fora. 65 tá na tabuada do 5, então ele é divisível por 5 também. Então não dá. 70 é número par, tá fora. Fora que o 70 aqui, ó, por ser número par e terminar em zero, né, a unidade estar em zero, ele também é divisível por 5, então não é, certo? Então nós vamos olhar aqui, ó, um a um, e eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, por que que o número 13 é primo, porque ele é divisível por um. Todo número é divisível por um, né? 13 dividido por um é 13, 13 vezes um é 13, para 13 é nada, né? Qual é o outro número que divide o 13? Se você procurar na tabuada do 2, o 13 não existe, na do 3, na do 4, na do 5, na do 6, na do 7, na do 8, na do 9, na do 10, na do 11, na do 12, só vai existir na do 13, ó. Então ele é divisível por um e por ele mesmo, né. 13 dividido por 13 dá um, vezes 13 é 13, para 13 nada, ninguém mais divide o 13, tá bom, ó. 64 é par, o único número par, anota isso aí para você não esquecer, tá. O único número primo par é o 2.
Todos os demais você pode cortar. Por exemplo, 64 aqui, ó, ele é divisível por um, ele é divisível por 2 porque ele é par, né, a unidade dele é em 4. Fora os outros que ele vai ser dividido, mas aí, ó, 1, 2, aí ele vai ser dividido por mais números por 64. Se ele já é divisível por mais de um e dele mesmo, acabou, ele já não é mais primo, tá bom? Então você pode pensar assim e mais rápido. Outra situação aqui, tá, pessoal? O 0 e o 1 não são números primos, tá? Ah, mas o número 1 ele é divisível por um e por ele mesmo, mas tem que ser 2 números diferenciados, tá bom? Então, na realidade, ele é divisível por um e por um, o que te acarreta apenas um número, tá bom? Então, o número um não é primo, só para você lembrar. A próxima questão, se você lembrar de tudo isso aqui que eu falei, fica fácil para você determinar, ó. 36, 42, 43, 65. 36 é par, 42 é par, 65 divide por 5 não dá, não é primo, tá bom? 23, 31, 43, 65, ó. O 65, ele veio aqui para te dar uma atrapalhada, né? Então, 65 ele é divisível por 5, porque a unidade tem que estar em 0 e 5. 13, 23, 31 e 43 é esse aqui mesmo, porque o próximo não é. 42 e 65 tá fora, ó, tá? Então, 13, 23, 31 e 43 é a sua resposta. Vamos para o próximo lá. Aqui é a fatoração, é a divisão do número em relação aos números primos, tá bom? Você só pode dividir esse número por números primos, por isso escrito fatoração. O número do apartamento de Camila, vamos ver qual que é o número do apartamento da dona Camila aqui. Ó, Camila é 64, tá bom? E você volta aqui e ele pergunta lá assim, ó, fatorando o número do apartamento da Camila, tem-se como resultado o quê? Então vamos fatorar o 64 aqui, ó. Lembrando, quando você usa a fatoração, você só pode dividir os números pelo número primo. O primeiro número primo que nós temos, o número 2, bom? E aí dividido por 64 dividido por 2 dá 32. Aí o 32 é par ainda, você continua dividindo por 2 porque ainda dá para dividir por ele. 16. Por 2 ainda porque é par. 8. Por 2 ainda porque ainda é par. 4 por 2, ainda por 2 porque é par. E 2 por 2 porque ainda é par. E aí você vai contar quantas repetições você teve aqui, ó. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência. Bom, ó, então, letra B, ok? Bora lá fazer o próximo. Ali tá mora no apartamento 36. O conjunto dos divisores desse apartamento, ele quer saber, pessoal, quais são os números que divide o número 36. E para isso, eu posso pensar nos na tabuada e lembrar em que tabuado 36 está presente nos seus resultados. Isso facilita muito. Uma das dicas são, porque a gente pode eliminar alguma coisa, tá bom? A primeira dica eu vou fazer assim para você, ó. Tem que começar com um e terminar com ele mesmo. Então começa com um e termina com 36. O primeiro começa com termina com 36, com 36, com 36, com 36. Olha o que aconteceu aqui, ó. Começou com 6. Então esse aqui tá fora. Já eliminei uma. Isso tudo muito rápido, né? Bom, e aí nós começamos então a observar. 36, ele é número par. Ele é par, ele é divisível por 2, né? Par, ele é divisível por 2. Quando eu falo divisível, eu tô falando desse número aqui, ó, tá? Ó, 36 dá para dividir por 2, que é o número do divisor. Par. Então eu sei que vai dar por o número um e o número 2 por enquanto. Então o D, ó, não tem 2, ó. Então ele já está eliminado. Vamos fazer por 3. Como é que eu sei se o número é divisível por 3 ou não? Você tem o 36, ó. Se você somar 3 mais 6, aqui dá 9. E 9 tem na tabuada do 3. Então ele é divisível por 3. Então ele é divisível por enquanto, né? Por um, por 2
e por 3. Então a gente já vai eliminar uma questão aqui, ó. A letra B tá 1, 2 e 4. Opa, tá bom? Os demais a gente vai pensar na tabuada, porque são critérios de divisibilidade que vocês não viram ainda, tá bom? Então nós vamos pensar lá, porque senão vai ficar muitas regras para vocês verem que vocês não viram. O ano que vem essas regras entram para vocês, tá bom? E de verdade, no sétimo ano vocês vão aprender a achar esses divisores através da faturação, que é mais rápido ainda, tá bom? Então nós vamos continuar. Na tabuada do 4 tem 36? Claro que tem. 4 vezes 9 é 36, então ainda entre A e C. Tabuada do 6 tem o 36? Claro que tem, 6 vezes 6, 36. A do 9 tem 36, professora? Claro que tem. 9 vezes 4, 36. A tabuada do 12, professora, tem o 36? Claro que tem. 12 vezes o 3 dá 36. Na tabuada do 18, professora, tem o 36, o 18? Tem o 36? Claro que tem. 18 vezes o 2, nós vamos ter lá o 36. E terminou com o 36. Perceba que o C, ó, ele não tem aqui, ó, o 18, ó, né? Faltou o 18, então ele está eliminado. Então, para você é a letra A, tá bom? Bora para o próximo. Que belezinha, ó. Na lista de convidados de Susan, há 105 pessoas e 2/5 já receberam o convite. Já foram convidadas quantas pessoas? Na hora que você está lendo, pessoal, você está falando lá assim, ó, há 105 pessoas e 2/5 já receberam convites. Então, 2/5 de quanto? 2/5 de 105. Esse D para nós, lembra que eu falei em sala de aula? Esse aqui vocês já estavam comigo, né? 2/5 vezes o D vira vezes, né? Então nós vamos multiplicar lá. 2, eu vou fazer aqui embaixinho, tá bom? Ó? 2 vezes o 105, nós vamos ter 210. E 5 vezes o nada, ó, porque não tem nada aqui, né? Na realidade você não vê, mas tem um umzinho aqui embaixo, né? Então 5 vezes 1, 5. E aí nós vamos dividir o 210 por 5. Lembre-se que uma fração também é uma divisão. 210 dividido por 5, 21 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 são 20, sobra 1, abaixo zero, fica 10. 10 dividido por 5 dão 2, 2 vezes 5 é 10 e para 10, nada. Então, 42 pessoas foram já convidadas para o aniversário da Susan, tá bom? E no exercício 5, nós temos lá, sabendo Sabendo-se que a lista de convidados tem 105 nomes e 2/5 já foram convidados, faltam convidar. Olha a palavra aqui, ó, faltam. Qual é a operação que você tem que fazer quando essa palavra aparece? Faltam alistar na lista da subtração. Então, nós temos 105 pessoas que estão na lista para serem convidadas, das 105, 42 foram convidadas, então nós vamos fazer a subtração. 5 menos 2, 3, e 10, né, porque emprestou um, ficou valendo zero. 10 menos 4, nós vamos ter aqui 6. Então, 63 pessoas faltam convidar. Bom, texto para as questões 6 a 8. Então, bora lá. Vivian, mãe de Susan, encontrou em um livro a receita do bolo charmoso. Quando começou a fazê-lo, percebeu que dos ingredientes que precisaria tinha apenas os ovos. Sendo assim, resolveu ir ao supermercado. Elaborou uma lista e já no supermercado anotou os preços ao lado de cada ingrediente. Lista de compras: um pote de manteiga, R$ 3,99, 1 quilo de açúcar, R$ 1,89, 1 litro de leite, R$ 2,35, 1 quilo de farinha de trigo, 4,23, e uma lata de fermento em pó, 4,05. Então, vamos começar aqui o que ele pede. Precisa comprar 2 quilogramas de açúcar, ela deverá desembolsar quanto? Então, nós vamos olhar na lista e ver quanto que
custa o açúcar é 1,89. Você tem 2 opções aqui, ou você multiplica ou você soma, tá, porque ela quer 2 quilogramas, tá bom? Então eu vou fazer na soma para você observar a regra, tá bom? Se você for fazer por soma, você vai colocar vírgula debaixo de vírgula. E vai somar 9 e 9, 18 sobre o 1, 8 e 8, 16 com 1, 17, sobre o 1, 3, a vírgula desceu aqui no mesmo lugar. 3,78 é o que ela vai gastar. Vamos lá, professor, eu quero optar em fazer a multiplicação. Belezinha, vamos fazer a multiplicação. Vai multiplicar, esquecendo a vírgula por enquanto. 2 vezes 9, 18 sobre o 1. 2 vezes 8, 16 com 17 sobre o 1. 2 vezes 1, 2 com o que foi 3. Aí você vai olhar para os dois números. Quantas casas decimais você tem aqui? As casas decimais são as casas que estão depois da vírgula, que é o décimo, centésimo, milésimo, tá bom? Então, quantas casas nós temos? 2 casas. Aqui não temos nenhuma. Então, vamos somar essas casas, ó. 2. A partir da unidade indo para esquerda, você vai contar 2 casas. Uma, 2. Pronto. 3,78. Bom, veja que deu o mesmo valor. Você escolhe aí qual é a operação que você deseja fazer, tá bom? Bora lá para o próximo. Continuando, Vivian decidiu levar apenas o que está na lista. Ela deverá desembolsar. Então, nós vamos pegar tudo e somar, né? Então, nós tínhamos lá 3,99 e vocês vão acompanhando aí, tá bom? Na listinha. Manteiga, 3,99. Como ela vai somar tudo, pessoal, né? Ó, Vivian decidiu levar apenas o que está na lista. Ela deverá desembolsar, então eu tenho que fazer uma soma, né, de cada um dos seus valores lá. Então, vírgula debaixo de vírgula. O açúcar que é 1,89, o litro de leite que é 2,35, a farinha de trigo que é 4,23. E a lata de fermento que é 4 e 5. Vamos somar tudo, então a regra é vírgula debaixo de vírgula. Bom, belezinha. Então vamos somar aqui. 9 com 9, 18. 18 com 5, 23. 23 com 3 dá 26. Com mais 5 nós vamos ter 31. Coloco um aqui e sobra o 3 lá, ó. Então, 3 com 9, nós temos 12. 12 com 8, 20. 20 com 3, 23. Com mais 2, 25. E zero, né? Então, 25. Deixa o 5 e sobe o 2 lá em cima. 3 com 2 dão 5. Mais um, que dá 6. Mais 2, que dão 8. Mais 4, que dão 12. Mais 4, que dão 16, ó. Então, vírgula, ó, você vai descer a vírgula aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula. Então, ela gasta quanto? 16,51. Letra C para nós aqui. Pagar a conta, a Vivian deu uma nota de R$ 50 e recebeu de troco. Bom, ela vai receber de troco. A palavra troco está naquela tabelinha de subtração, né? Então, ela me leva R$ 50, ela gasta lá, que nós falamos, 16,51, ó, que foi o que nós fizemos, né? Vírgula debaixo de vírgula. Bom, aí emprestou um, porque zero não tira um, né? Não dá para fazer a subtração. Então, você emprestou um de quem? Se aqui é zero. Do 500, ó. Então, isso aqui ficou 499, porque você emprestou um, tá bom? Vamos lá. 10 menos um, 9. 9 menos 5, 4. Baixou a vírgula, ó. Vírgula. 9 menos 6, 3. E 4 menos um, 3. Então, ela tem que receber de troco, no caso aí, 33,49, que no caso é a nossa letra B, tá bom? Bora para o próximo.
Junto que representa os dias da semana tem quantos elementos? Então, um conjunto, ó. E aí nós vamos falar sobre os dias da semana, começando pelo domingo, né? A semana começa no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quantos elementos você tem dentro desse conjunto? Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos dias da semana você tem? Bom, feito aqui, belezinha. Observe os números a seguir, coloque os números anteriores em ordem decrescente. Decrescente é do maior para o menor, tá bom? Então, muito bem, quem que é o maior aqui entre 1,2? Para vocês entenderem melhor aqui, quando você tem lá 1,1, você lê um inteiro e um décimo. Então, você tem algo que está com um inteiro. Aqui, ó, zero inteiros, professora, a gente não fala zero inteiros, né? Mas a gente fala lá 3 décimos. Então, neste caso, o zero aqui, ó, ele é menor que um. Aqui, ó, 2 inteiros e 5 décimos. Opa, o 2 é maior que o 1, né? Então já facilita para nós, tá bom? Perfeito. Aqui, professora, por que que não é esse o maior? Porque esse aqui é 2 inteiros e um décimo, aqui é 5 décimos. 5 é maior que um, tá bom? Então é assim que você vai pensar. Você sempre vai olhar lá os seus inteiros e os décimos para ver lá a situaçãozinha, tá bom? Então, do maior para o menor, 2 inteiros e 5 décimos. O próximo, esse é o primeiro, ó, para depois a gente analisar. O segundo, 2 inteiros e um décimo. Agora nós vamos ver o próximo, ó. Você tem um inteiro, um décimo, um inteiro e 3 décimos. Um é igual a um, mais 3 é maior que um. Então, esse aqui é o seu terceiro, ó. O quarto número, o quinto número, tá bom? Então, para nós aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Letra, bom? Transformando o número 1,1 em fração tem C. Então, bora lá. Esquece a vírgula, fica o número 11, né? Dividido, ou a fração, né? Quantas casas decimais você tem aqui? Não é uma? Então, você mantém sempre o 1 e em relação à casa decimal, você vai igualar a zero. Se você tem uma casa decimal, você vai ter um zero. Portanto, 11, 11 décimos, né. No caso, ou 11, que nós estamos aprendendo agora, né, ou 11 dividido por 10. Vamos fazer 11 dividido por 10. 1. 1 vezes 10, 10, e sobra um. Não pode sobrar resto. Abaixa o zero, abaixa a vírgula. 10 dividido por 10 é um. 1 vezes 10 é 10 e para 10 nada. Perceba aqui, ó, que o 11 dividido por 10 deu 1,1. Então isso quer dizer que a sua fraçãozinha aqui, ó, está corretíssima, tá bom? Bora lá. Calculando 15% de 300, nós vamos ver isso aqui ainda, estamos chegando lá, tá bom? 15% de 300. Vou explicar algo aqui que é fácil para você calcular. Olha só, você tem assim, ó, 15%. Perceba que o símbolo da porcentagem, ele é 2 zerinhos aqui, ó, bom? De 300, bom? Isso aqui a gente aprende dessa forma aqui, ó, 15%. Quando você usa o por é uma divisão, não é isso? Então você tem lá 15% de, que é vezes, né, 300. Então você pode fazer de algumas maneiras aqui. Você pode fazer a multiplicação e depois divide, você que escolhe. Eu vou fazer 3 maneiras e você vai escolher o mais fácil para você, tá bom? Então vamos lá. Vou fazer primeiro pela multiplicação. 15 vezes o 300.
15 vezes o 300, nós vamos ter 4.500. Como aqui não tem número nenhum, então vale um. 100 vezes um dá 100. Aí você vai cortar, 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 né? Dois zeros em cima, cortou, cortou. 41 dividido por um, perdão, 45 dividido por um dá 45, certo? Perfeito. Você pode fazer dessa maneira aqui também, ó. É 15% de 300, né? 15% de 300. Então você tem 15% de 300. Caiu, dividiu, levantou, multiplicou. Então caiu, dividiu, 300 dividido por, vou colocar aqui, você vai fazer assim, ó, 300 dividido por 100, que dá 3, sobra nada. Aí você pega esse 3, levantou, multiplicou. 3 vezes o 15, você vai ter 45. Bom, então você pode fazer o reloginho ou você pode fazer a multiplicação ali do outro lado, como eu expliquei, tá bom? Mas tem uma situação que é muito mais fácil de fazer e muito mais rápido. Eu, pelo menos, entendo assim, né? Que é mais rápido. Vou apagar aqui. Você também pode fazer assim, ó, 15% de 300. Olha só que facinho de fazer isso aqui. Tá vendo que a sua simbologia do porcento tem dois zerinhos? Você pode fazer isso aqui, ó. Como aqui a unidade e a dezena também são zeros, você pode cortar um com um. E aí você fica com o 15 vezes o 3. 15 vezes o 3, 45. Isso mentalmente, para mim, é mais rápido de fazer, bom? Em sala, eu vou explicar para vocês direitinho esse passo também, para vocês trabalharem, e aí vocês verem qual é a melhor situação para poder você calcular, tá? Uma das 3 lá que nós usamos, bom? Então dá 45, ó, pode ver que as 3 opções que eu passei para vocês, as 3 deram 45, então dá certo nas 3 opções, você escolhe, tá bom? Bora lá. O quociente decimal da divisão 18 dividido por 90 é, ó, quociente, lembra que nós falamos isso em sala há pouco tempo, né? Quociente é a resposta da sua divisão. Então você vai ter lá 18 dividido por 90. Lembra que eu falei? É um número natural dividido por um número natural, tá bom? 18, aí você vai perguntar lá, 18, se você divide o 90, o que que ele responde para você? Não, então você abaixa o zero. Quando você está no dividendo e você abaixa o zero, automaticamente você baixa lá no quociente o zero vírgula. Agora já não é mais 18, é 180. 180 dividido por 90 dão 2. 2 vezes 90, 180. E para 180, nada. Então essa divisão é 0,2. O 14. Ao voltar para casa, Vivian decidiu parar no posto de gasolina para abastecer o carro. Ela comprou 18 litros de gasolina no posto. E o posto chamado lá é Gás Barato, né? Onde o litro custa 2,61. Vivian fez um cheque de. Então, veja bem, ela comprou 18 litros e cada litro, tá, ó, onde o litro, então a cada 1 litro ela paga 2,61. Esse a cada, não está escrito aqui o a cada litro, mas você consegue interpretar que o a cada tinha que estar aqui dentro. E esse a cada nós usamos na multiplicação para facilitar, tá bom? Então nós vamos ter lá 2,61 multiplicado por 18. Professor, posso fazer o inverso? Claro que pode, pessoal, sem problema nenhum, tá bom? Esquece a vírgula, multiplica normalmente. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 6, 48, subiu 4. 8 vezes 2, nós temos 16, com mais 4 nós temos 20. Esquece a vírgula, vamos fazer com 1 a primeiro. Ou você coloca o mais ou você coloca o zero, tá? Você escolhe. Cortou o 4 daqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 2, 2. Somou 8, 9, 6
e 4. Volta lá em cima. Quantas casas decimais nós temos aqui? Lembrando que as casas decimais é o que está depois da vírgula, tá bom? Então, 61 centésimos, nós temos 2 e aqui nenhuma. Somou 2, da unidade para a esquerda, nós vamos contar 2 casas, ó. 1, 2. Então, ela vai ter que fazer um cheque de R$ 46,98, ou seja, letra opa, E, né? Letra E. E os complementos de matemática, bora lá. Carol e Daniel encontraram um mapa do tesouro. As distâncias estavam marcadas em diferentes unidades de medidas. Observe atentamente o mapa para responder às questões a seguir. Então, você tem o mapa aqui e ele começa lá assim, ó. Carol e Daniel percorreram da saída até a casa da árvore quanto? Então, ó, da saída, ele veio aqui assim, ó. Vamos fazer em vermelho, tá? Ele veio aqui assim, ó, da saída até a casa da árvore. Bom, então ele andou com quanto? 3,53 hectômetros. E perceba que as respostas estão tudo em metros, né? Então vocês vão ter que lembrar da tabelinha, né? Quilômetros, se eu não me engano, lá na prova ele sempre coloca uma tabelinha, só que vocês têm que olhar lá nos finais da prova, tá bom? Lá no finalzinho da sua prova, essa daí que eu mandei para você, tem uma tabelinha. Eu vou fazer ela aqui para a gente não precisar ir para lá, tá bom? Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro, que é onde você precisa, tá bom? Vou parar aqui. Você está aqui, ó, porque ele está falando que está em hectômetro, ó, bom? E você precisa chegar aonde? Nos metros. Então, quantas casas você vai andar? Uma, 2. Lembrando que cada casa que você anda, você multiplica por 10. Como são 2 casas, 10 vezes 10 é 100. Então você tem 2 maneiras de fazer isso aqui. Ou você multiplica isso aqui por 100, abaixo os 2 zeros aqui, ó, 3, 5, 3, 1, 2, 1, 2. Ou você faz 3,53, como é multiplicado por 100, são 2 zeros, ó, né. E esses 2 zeros, então, vão andar como você andou aqui para a direita, ó, você está pulando as casinhas para a direita, você vai andar as casas para a direita. Quantas casas tem 2 zeros? Uma, 2. Então você vai ter 353. Você tem esta maneira ou esta maneira de fazer, você decide. Então, 353 metros eles andaram da saída até a casa da árvore. Bom, bora para o próximo. Olha lá, ó, não falei para vocês, ó, tem uma tabelinha. O que que vocês precisam lembrar aqui, pessoal, na tabelinha? É que cada situaçãozinha que você pular aqui, ó, você multiplica por 10. E se eu estiver vindo, professora, da esquerda, da direita para a esquerda, aí você divide por 10, né? Então não pode esquecer disso, tá bom? Então bora lá para o próximo exercício. Carol e Daniel percorreram da floresta até a cachoeira. Então nós vamos ter que olhar lá, ó, da floresta até a cachoeira, né? Então bora lá ver da floresta até a cachoeira. Vou fazer em vermelho aqui para a gente poder dar uma olhadinha, tá bom? Ó, então a floresta tá aqui, tá vendo? A floresta tá aqui, ó. Floresta. Então, daqui. Floresta até a cachoeira, ó. Opa. Da floresta até a cachoeira. Nós temos lá 0,054 quilômetros. Vamos ver como é que estão as respostas lá para nós. Estão em metros, ó. Então, nós vamos olhar aqui, ó. Vamos ver quantas casas ele andou lá. Não deixe de usar a tabelinha por enquanto, tá? Até vocês pegarem as manhas disso aqui, tá bom? Então vamos lá. Você tá aqui e você quer chegar aqui. Quantas casas nós andamos? Uma,
2, 3. Então você tem 10 vezes 10 vezes 10, que são 1.000. Então você tem lá 0,054 e você está andando para a direita, então é uma multiplicação, né, ó, você está fazendo vezes 10 vezes 10 vezes 10, né. Então, multiplicação por 1.000. Você pode andar, ó, 3 casas para a direita. A vírgula está aqui, então você vai trazer ela para cá, ó, uma casa. Traz ela para cá, 2 casas, traz ela para cá, 3 casas. Então vai acontecer isso aqui, ó. Ela veio parar aqui. Existe o número 0054, acrescento o zero para ficar mais bonito. Esse zero aqui e esse zero são nulos para você. Então você vai ter 54,0 ou apenas os 54 metros. Então vamos olhar lá e vamos ver, ó, 54 metros, a sua letra B. Bom, feito o exercício, bora lá. A área ocupada pela floresta é de quanto? Então vamos ver lá como é que é feito o processo de área. A área também vocês vão ter nessa apostila agora, que é a apostila 6 que a gente está terminando, tá bom? Então não se preocupe, nós vamos chegar lá se Deus quiser. Mas, olha lá, a área é algo bem tranquilo. Vamos ver e ver se vocês já conseguem pegar isso aí, tá bom? Olha lá. Na floresta, perceba que ela tá aqui, ó, envolvida por essas linhas pontilhadas, ó, tá vendo? Aí ele falou que essa altura aqui, ó, que envolve a nossa floresta, é 75 metros. E que aqui, ó, a base do retângulo, ó, tá vendo? Isso aqui é a altura, né, ó. Isso aqui nós chamamos de base, é de 120 metros. Percebam que as duas estão em metros. O que facilita muito a nossa vida, tá? Então, nós vamos trabalhar com área. Como é que eu trabalho com área, professora? Em relação à parte do retângulo, né? Vamos para lá, para outra página, para eu poder ter espaço lá para fazer para vocês. Então, a área ocupada pela floresta então, nós tínhamos lá isso aqui, ó, um retângulo de 75 metros por 120. Tanto o quadrado, tá bom? Quadrado são todos os lados iguais, né? Então, tanto o quadrado quanto o retângulo, nós vamos fazer isso aqui, ó. Base vezes a nossa altura. Só que o quadrado, por ser lados iguais, a gente não chama de base e altura, a gente chama de lado. Mas é a mesma coisa, lado vezes lado, certo? Então, como é lá base vezes altura, nós temos a nossa base. Professora, posso inverter base com altura? Claro que pode, né? A ordem dos fatores não altera o seu produto. 120 vezes o 75. Bom, fazendo essa situaçãozinha aqui, nós vamos fazer aqui, ó. 120 vezes o 75. 5 vezes zero, zero. 5 vezes 2, 10 sobre um. 5 vezes um, 5 com um, 6. Mais 7 vezes zero, zero. 7 vezes 2, 14. 7 vezes um, 7 com um, 8. Somou zero, zero. 6 com 4, 10 sobre um, 9. Então você tem, tá vendo que não tem nenhuma casa decimal, né? Ó. Se não tem nenhuma casa decimal, então você tem 9.000 metros quadrados, tá bom? Porque é metro vezes o metro. Então, 9.000 metros quadrados. Olha que belezinha. Rapidinho, né? O maior percurso em metros que a Carol e o Daniel farão será. Então, nós vamos ter que ver aí um por um, né? Para ver lá. E aí, como a gente precisa, como é que fala? Ver as medidas, então nós vamos fazer algumas transformações, tá bom? Vamos passar lá para a gente poder ver.
Ele fala da saída até a casa da árvore. Eu vou fazendo aqui e vocês depois vão olhando lá, tá bom? Eu tô com a figura aqui, então eu vou olhando, senão a gente vai demorar mais ainda no vídeo, tá bom? Da saída até a casa da árvore, olha lá, eles andaram 3,53 hectômetros. De 3,53 hectômetros. Perfeito. Da casa da árvore até a floresta, então até a floresta, eles andaram lá 8,9 decâmetros. Da floresta até a cachoeira, eles andaram 0,054 quilômetros. Da cachoeira até o tesouro, eles andaram 4 metros. E da floresta até o tesouro, então nós temos lá da floresta até o tesouro, nós temos 0,054 hectômetros mais 4 metros. Nós vamos ter que fazer algumas situações de medida aqui, né. Então olha só, em sala de aula nós falamos que a medida de unidade padrão para nós é o metro. Então, nós vamos transformar todo mundo em metro para facilitar aqui, tá bom? Então, ó, você tem hectômetro e vai para metro. 1, 2. Andou 2 casas aqui, ó, para a direita, né? Ó, você tá andando para a direita, né? Então, 353 metros. Agora você tem decâmetro e você precisa vir para metros, ó. Tá andando ainda para a direita, andou uma casa. Então, isso aqui ficou 89 metros, ó, ele veio para cá. Agora você tem quilômetros e precisa andar até o metros, ó. 1, 2, 3. Então, 3 casas, 1, 2, 3, 54 metros. 4 metros são 4 metros, a gente não precisa ficar fazendo isso aqui, né. Isso aqui você já fez a mudança, né. Isso aqui, pessoal, é quilômetro, tá. Deixa eu dar uma olhada lá, só pra gente. É quilômetro, tá. Então você já fez a medida aqui, ó, você falou que 0,054 quilômetros fica 54 metros. Então 54 metros mais 4 metros são 58 metros. Bom, tudo feito, ele pergunta qual foi o maior percurso que ele fez. O maior percurso que ele fez foi de 353, da saída até a casa da árvore, 353 metros foi o maior que ele teve. Bom, agora nós vamos passar para a prova de 2014. Texto para as questões de 1 a 3. A Copa do Mundo é uma competição de futebol criada em 1928 por Jules Rimet, que nasceu em, eu não sei se a pronúncia está certa, mas eu acredito que seja isso aqui, Tell-le-Lavon. Tá bom? Na França, em 1873. A competição é realizada a cada 4 anos e a primeira edição ocorreu em 1930, na América do Sul, no Uruguai, com apenas 13 seleções. Todas elas foram convidadas para a FIFA sem eliminatórias. O Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo e é o país com mais títulos conquistados ao todo, que são 5. Em segundo lugar, estão empatadas a Itália e a Alemanha, ambas com 4 títulos. E o terceiro lugar, Argentina e Uruguai, com 2 competições ganhas. Primeira questão: a Copa do Mundo é um evento realizado a. Para isso, nós vamos precisar, pessoal, da informação que está na capa, tá bom? Essa avaliação aqui, ela foi feita lá para vocês em 2014. Então, é essa a relação que ele está querendo, né. E ele fala aqui no texto, ó, que ela ocorreu em 1930. Então, de 2014 para 1930, quantos anos se passaram? É isso que ele quer saber, tá bom? Ó, então 4 emprestar 1 fica valendo 19, 9 para 11 são 8, 9 menos 9, 0, 1 menos 1, 0, então se passaram aí 84 anos
quando estavam lá em 2014, tá bom? Por isso que eu pedi para imprimir a capa lá para vocês. O texto acima menciona números primos, são eles. Lembra lá, nós falamos dos números primos, né? O único número primo par é o 2 e de resto estão eliminados, né? Então nós vamos olhar aqui, ó. 1928 é par, tá fora. 1930 é par, tá fora. 5 e 13. Opa, 5 não é um número par, 13 não é um número par. Ele é divisível por um e por ele mesmo. Só esses números dividem o 5 e o 13. Então, os números primos aqui é o 5 e o 13. Por que que o D não é? Porque 4 é par, ó. E o porquê que o E não é? Porque 4 é par, tá fora. Tá bom? O criador da Copa morreu em 1956. Ele faleceu com, então, 1956, e ele fala lá, ó, que em cadê? Mil ocorreu na França, né, em 1873. Então nós vamos fazer a subtração de 1873. 3 empresta um, fica valendo 8. 7 para 15 são 8, 0, 0. 83 anos, então, tá? O criador da Copa morreu em 1956, ele faleceu com 83 anos. Bom, muito bem. Perceba, ó, que a maioria das provas eles dão essas tabelinhas aqui, tá bom? Eles inventam uma lá para vocês trabalharem. Vamos ver se esse ano vai ter também, né? César e Thiago estão colecionando figurinhas da Copa para completar o álbum que compraram. César possui lá 12 figurinhas repetidas, como mostra abaixo. Então, ele tem essas 12 lá para fazer a troca. Thiago também possui figurinhas repetidas, mas ele não quis contar quantas. As figurinhas repetidas de César são múltiplas de 2, que são, quando ele fala múltiplos, pessoal, ele está falando da boada. Boada. Então ele perguntou o seguinte: desses números aqui, ó, que estão aqui dentro, né? Quais delas são múltiplos de 2? Ou seja, quais delas estão inseridas como resultado na tabuada do 2? Tabuada do 2 são números pares, pode reparar. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 são números pares. Então, tudo que for número par é múltiplo de 2, né, gente? Então, vamos lá, ó. Par, múltiplo de 2. 12, múltiplo de 2. 16, múltiplo de 2. 39 não é par. 10 é par. 5, 55 não é par. 4 é par. 17, 51 e 27 não são par. Pronto, achamos aqui a resposta. Nós temos lá 24, 12, 16, 10 e 4. Para isso, nós temos então a letra D, ó. 24, 12, 16, 10 e 4. Pronto. Não precisava nem ter olhado lá, já podia ter olhado direto aqui, tá? As figurinhas de César são as divisíveis por 3. Nossa, professor, como é que eu faço para ser divisível por 3 agora? É simples assim. Ou você pensa na tabuada, ou você soma os dois algarismos. Somou, deu um resultado que está dentro da tabuada do 3, que é o que a gente chama de múltiplo de 3. Ok. São, então, as situações lá, né? Bora lá. 24 tem na tabuada do 3? Tem. 8 vezes 3, 24. 12 tem? Tem. Se ficar mais fácil, ó, 2 mais 1, 3. Certo? 13 não tem na tabuada do 3, 16 não tem na tabuada do 3, 39. Eu não sei, porque a gente para no 30. Se você quiser continuar a tabuada, tudo bem. Senão, você faz 3 mais 9, que dá 12. 12 tem na tabuada do 3. Beleza. 10 não tem. Vou cortar os que estão fora, tá bom? Perfeito. 5 não tem. 55 não sei. 5 mais 5 é 10. Não tem na tabuada do 3. 4 não tem porque é par. 7 mais 1, 8. 8 não tem na tabuada do 3. 5 mais 1, eu não sei. 5 mais 1 é 6. Então, isso quer dizer que é sim um divisor de 3, tá bom? E 27 tem na tabuada do 3, ó. Bom, sabendo essas informações, nós sabemos lá que é a letra B que está correta, tá bom? Bora lá para o exercício 6. Juntos, César e Tiago possuem 35 figurinhas. Olha só, ele falou juntos, não foi? Aqui, ó, juntos.
Se ele está falando juntos, pessoal, qual que é a operação que nós vamos usar? Juntos é juntar tudo, é somar, né. E aí ele continua, qual que é a equação que juntos eles têm 35, então eu sei que juntos eles têm 35, somando aqui, ó, eles vão ter 35, tá bom. E aqui ele falou assim, ó, um número qualquer, menos 12 dá 35. Opa, não é menos, gente, é mais, ó, né. Aqui é uma divisão, não, não é. Vamos ver o próximo. Olha lá, ó, multiplicação, ó, não é. Soma, opa, x mais 35? Não, é x, é um número, deixa eu antes de fazer o x aqui, deixar um espacinho. É um número mais outro número que é igual a 35. Então esse 35 aqui está somando, pode pôr? Não, não pode. Juntos eles têm 35. Aí o próximo ele fala, ó, x mais 12, opa, ele colocou 12 aqui, um número que eu não conheço aqui. Então somou aqui, deu 35. Ele falando que o x é 23, ó. Se eu fizer lá 23 mais 12, ele tem que dar 35. 3 mais 2, 5. 2 mais 1, 3. 35. Então, letra E, tá bom? Precisa tomar cuidado com as palavrinhas, tá bom? Que eles colocam lá. Texto para as questões de 7 a 10, belezinha, ele te dá uma tabelinha aí também, né? Fernando estava super super empolgado. Fernando estava super empolgado com a Copa. Então decidiu que iria levar a sua família ao primeiro jogo, Brasil versus Croácia. Chegando à bilheteria, ele viu uma placa com os preços dos ingressos, as pessoas, né? E o valor. Criança até 5 anos, R$ 105. Criança com mais de 5 anos, R$ 131. E os adultos, 223,60. Aí ele continua. A família de Fernando, ela é composta por sua esposa, então um adulto, ó, esposa, uma filha de 5 anos e 2 filhos gêmeos de 11 anos. Fora, né, pessoal, o Fernando que faz parte da família, né? Ele fez os cálculos, pagou os bilhetes e recebeu o troco. Na saída, descobriu que todos os bilhetes haviam sido vendidos dessa forma. Ele chegou à conclusão de que haveria no estádio 2.310 torcedores. Primeira pergunta que o Bonito fez foi: Fernando gastou na compra dos seus ingressos, então vamos ver lá. Fernando, né? Vamos começar com o Fernandinho. Fernando, ele paga, o Fernando ele paga 223,60. A esposa dele vai junto, a esposa dele é adulta, paga também 223,60, né. E ele tem uma filha de 5 anos, então criança até 5 anos a gente paga R$ 105. E ele tem 2 filhos gêmeos que têm 11 anos, então criança com mais de 5 anos é 131. 131. E tem mais um, né, que é de 131. Então, nós vamos somar tudo isso aqui, ó, tudo zero, 6 e 6, 12 e sobe um. Desceu a vírgula, é vírgula debaixo de vírgula, tá bom? Nós temos lá 1, 3, 4, 4 com 3, 7, 7 com 5, 12 e 12 mais 2, né, porque é um e um dá 14. Subiu um lá, ó. Aí você tem 2, 4, 5. 5 com 3 você tem 8, mais 3 você tem 11. Coloca um e sobe um lá em cima. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Quanto o fofo gastou? 814,20. Então, letra C. Bora lá então para o exercício 8. Ele fala lá assim, ó, o Fernando deu 6 notas de 6, então 6 notas de R$ 100, ele já tinha 600, né? 4 notas de 50, 4 notas de 50, o fofo tinha mais R$ 200. E uma nota de 20,
mais R$ 20. Somando isso aqui, ele tinha então, ele deu lá, né, R$ 820, foi o que ele deu. Ele pagou 814,20, que foi a questão anterior ali, vírgula debaixo de vírgula. Nós vamos fazer lá a subtraçãozinha para ver quanto que ele recebeu de troco. 0 menos 0, 0. Empresta um da onde se o vizinho é 0? Do 20, então, né? E fica 19. 2 para 10. Faltam 8. Achou a vírgula. 9 menos 4, 5. 1 menos 1, 0. 8 menos 8, 0. Então, veio de troco para ele 5,80, letra D. Tá bom? No dia do jogo, 10% dos torcedores não compareceram. Quantas pessoas não assistiram aos jogos? Então, quantas pessoas tinham lá que ele falou no texto? Ó, 2.310 torcedores. Então é 10% de 2.310. Vou explicar esse no passo a passo de novo, porque nós não tivemos em sala ainda, mas nós estamos chegando lá, tá bom? 10%. Vou fazer dos 3 jeitos, ó. 10 vezes 10% de 2.310. Você pode fazer uma multiplicação primeiro, ó. Então, 10 vezes 2.310, nós vamos ter 23.100. Aí nós dividimos isso aqui por 100, cortou, 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 ó. Então 231 dividido por 1 é 231. Nós podemos fazer do reloginho, ó, para você ver que vai dar o mesmo, tá? 10% de 2.310. Caiu, dividiu. Cortou, cortou. Se dividiu, foi 231 dividido por 10. Fica 23,10. Você vai pegar esses 23,10 e vai multiplicar por 10. Caiu, dividiu, levantou, multiplicou. Fica lá, anda uma casa lá para, porque é 10, né? Um zero. Se você fizer 23,10 vezes 10, você vai ter 231, porque anda uma casinha aqui, tá bom? Para a direita. Belezinha. E tem o dessa forma aqui, ó, que nós vimos, né, ó, 10% de 2.310. Olha só, aqui só tem um zero pro. Como é que eu faço? Ó, cortou, tô. O outro você não vai poder cortar, tá bom? Então deixa ele ali por enquanto. Nós vamos multiplicar 10 vezes isso aqui. Então vai 2, 3, 1 e 0. Como você não cortou esse aqui, você vai andar uma casa para a esquerda, ó. Uma casa para a esquerda, tá? Você não cortou esse zerinho aqui, ó. Bom, então, uma casinha, 231. Perceba que as 3 maneiras, ó, deu o mesmo resultado, ok? Então a resposta lá ficou 231, não foi? Então, letra E, 231. Compareceram ao estádio. Quantas pessoas compareceram ao estádio, então? Ele tinha lá 2.310, foram vendidos para 2.310 torcedores os ingressos, mas não compareceram 231, que faz parte da situação anterior, né. Então nós vamos subtrair para ver quantos compareceram ao estádio. Empresta um, fica valendo 0. 10 menos 1, 9. Empresta um, fica valendo 2, fica 10. 10 menos 3, 7. 2 menos 2, 0. E 2 tira nada, 2. Quantas pessoas foram então até o estádio? 2.079 torcedores. Letra A, tá bom? Texto para as questões de 11 e 12. Sara e suas amigas, deixa eu tirar aqui. Sara e suas amigas decidiram que iriam assistir ao jogo Brasil vezes o México, na casa do seu amigo Felipe. Para animar a galera, Felipe comprou uma caixa com 224 apitos.
Quando ele abriu a caixa, Felipe percebeu que um quarto dos apitos estavam quebrados. Então, quantos apitos estavam quebrados? Então, ele tem 224 apitos e um quarto estão quebrados. Então, um quarto de 224. Esse D vira uma multiplicação. Então, é numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 224. 4 vezes, você não vê, mas tem um aqui embaixo, tá? 4 vezes um. E aí nós vamos dividir. 22 dividido por 4, 5. 5 vezes 4 dá 20, sobram 2. 24 dividido por 4 fica 6. 6 vezes 4, 24, para 24 nada. Então, 56 apitos. Quantos apitos estavam quebrados? Estavam quebrados 56 apitos. Tá bom? Se um quarto dos apitos estavam quebrados, sobraram para a diversão, sobraram, ó. Sobraram é uma palavra, ou sobrou, que está na subtração. Então, tinha-se quantos apitos mesmo? 224, né? Tinha-se 224 apitos. Desses 224, 56 estavam quebrados. Quantos que sobraram, então, para eles se divertirem? Empresta um, fica valendo um. 6 para 14, 8. Um não tira 5, empresta um, aqui fica valendo um. 11. 5 para 11 ficam 6. E um menos nada, 1. 168 apitos, tá bom? Texto para as questões 13 e 14. Observe os conjuntos e aí você tem o conjunto A: 2, 4, 6, 8, 12, 18. O conjunto B: 6, 18, 27 e 33. E o C: 4, 12 e 16. Vamos lá para o exercício. A pergunta dele é a seguinte: o conjunto D é formado pela união. Então, perceba que até o momento nós tínhamos três conjuntos. Eu vou trazer esses conjuntos para cá, tá bom? Para a gente poder observar. O A é 2, 4, 6, 8, 12 e 18. O conjunto B é 6, 18, 27 e 33. E o C é 4, 12 e 16. Então, ele começa falando lá assim, ó: o conjunto D é um conjunto novo, então, formado pela união do conjunto A com o conjunto C. Então, A união de C. Esse "uzinho" aqui, ó, quer dizer união, tá bom? Que é o conjunto D. Logo, nós temos o quê? Se ele está falando que é o conjunto união, você vai pegar tudo o que está em A e vai colocar junto com o que está em C, bom? Não precisa repetir número, tá? Vamos supor aqui, né, o 12. O 12 repetiu aqui, ó, só que 12 é igual a 12. Então, a gente não precisa repetir os números, tá bom? Então, nós vamos ter o 2, o 4, o 6, o 8, o 12, o 16 e o 18. Quem responde essa questão aqui para nós é quem? Dá uma observada aí. Letra D, né? Todos esses aqui, ó. Bom, bora para o próximo. O conjunto B pode ser escrito como? Vamos olhar lá para o B e vamos vendo aqui o que ele está falando. Sabe o conjunto dos números primos? Olhou lá no B, ó. Vou riscar ele aqui em azul para a gente não se perder, ó. Só é nesse aqui que nós vamos olhar, tá bom? Afinal de contas, ele está falando do B. É conjunto dos números primos? 6 é par. O único número primo par que nós temos é o 2, então tá fora. Dos números múltiplos de 4. Múltiplos é tabuada. Na tabuada do 4 não tem 6. Tá fora. Conjunto de números divisíveis por 9. Na tabuada do 9 lá, eu não tenho a situação de 6 para poder dividir. Então tá fora, né? Conjunto de números pares. 6, 18, 27 não é par. Conjunto de números múltiplos de 3. Vamos ver. 6 tem na tabuada do 3? Tem. 18 tem na tabuada do 3? Tem. 27 tem na tabuada do 3? Tem. Nós paramos no 30, né? Que é
3 vezes 10, que dá 30. Mas se você continuar lá, ó, 3 vezes 11 dá 33, olha lá. Então, sim, é um conjunto de números múltiplos de 3, tá bom? Complementos de matemática. Texto para as questões de 15 a 16. Após comprar os ingressos para a Copa do Mundo, Fernando resolveu fazer um pequeno roteiro para saber como seria a trajetória da sua casa até o estádio. Abaixo vemos o esquema de Fernando. Então, Fernando, a casa de Fernando até o metrô dá 23,2 decímetros, né? Do metrô do Tietê até o estádio dá 22.000 metros. Tá bom. Aí ele pergunta: qual é a distância em metros da casa do Fernando até o metrô? Olha só, ele quer saber quanto que ele vai ter aí de distância, né? Da casa dele até o metrô Tietê, você vai ter 23,2 decímetros. Do metrô Tietê até o estádio, 22 metros, 22.000 metros, né? Ele pergunta lá, qual que é a distância em metros? Então você vai ter que transformar em metros o que ele pede, tá bom? Da casa dele até o metrô. Então daqui para cá, ó. Nessa prova, lá no finalzinho tinha tabelinha, tá bom? E eu não mandei imprimir porque eu já tinha feito isso na prova anterior. Então tá lá, você pode olhar. Eu vou colocar aqui para nós podermos enxergar, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você está em decâmetro e precisa vir para metros, então você está vindo da direita para a esquerda. Então, isso aqui não é uma multiplicação, é uma divisão, bom? Então, lembrando, sempre para quando você está trabalhando da direita para a esquerda é uma divisão, tá bom? Da esquerda para a direita é uma multiplicação. Quando você faz isso aqui, ó, multiplicação. Quando você faz isso aqui, uma divisão. Bom, para você lembrar. Então você tem lá 23,2 decímetro e você quer transformar isso aqui, deixa eu arrumar aqui, em metro. Vamos passar ali, tá bom? Então você vai dividir isso aqui por 10. Dividindo isso aqui por 10, você tem uma casa no zero, né? Então, como você está vindo da direita para a esquerda, a sua vírgula também vai da direita para a esquerda, então é daqui para cá. Ó, oh meu Deus, a canetinha falhou. Tá vendo? Então, você vai andar quantas casas? Um zero, uma casa. Então, essa vírgula vem para cá, se deslocando. Então, vai ser 2,32 metros. Bem aqui assim. Bom, aí ele fala lá assim: se somarmos a distância da casa de Fernando até o metrô e a distância do metrô até o estádio, Fernando percorrerá quantos quilômetros? Então, olha só, isso aqui está em metros, né? E essa situaçãozinha também está em metros, pessoal. Então, ele quer, a resposta está em quilômetros, então nós vamos ter que fazer isso em quilômetros, tá bom? Nós vamos fazer as duas situaçõezinhas. Então, olha só, você transformou a primeira medida lá em metros, ó, né? Então, eu vou transformar ele em metros, ó. Metros para quilômetros, vou usar ele em quilômetros, tá? Em metros, tá bom? E o lado de cima do metrô para o estádio, nós temos 22 metros, então 22.000 metros, né? Para quilômetros. Então, nós vamos transformar tudo em quilômetro, tá bom? Então, nós temos lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Perfeito. Então, você tem metro e você quer para quilômetro. Você está aqui e você quer chegar aqui. Então, você vai ter que andar, ó. Uma, duas, 3. Professora, por que que você está vindo por baixo? Estou vindo por baixo para você lembrar que quando você vem lá da direita para a esquerda, ó, isso aqui é uma divisão. Então, dividiu por 10 e dividiu por 10. Na realidade, como são 3 casas, então nós podemos dividir por 1.000 já direto, bom? 10 vezes 10, 100 vezes 10.000. Então a gente já pode fazer isso. Então você tem lá 2 metros. Você tem 3 zeros, ó, você está dividindo isso aqui
por 1.000. Então isso quer dizer que a sua vírgula vai andar 3 casas. Ela tá aqui, começando a contar daqui, ó. Ela sai daqui e vem para cá. Uma, 2, 3. Então, ela saiu daqui e veio para cá. Não existe o número nada, vírgula, então é zero. Essas casinhas que você andou é tudo zero, ó. Então, nós temos 0,00232 quilômetros, certo? Agora você vai transformar os 22.000 em quilômetros. Ele está em metros? Tá vendo como ele está em metros e ele tem que chegar aqui em quilômetros? Ele também vai ser dividido por 1.000, o que facilita a sua vida, ó. Cortou, cortou, né? Então isso aqui vai ficar 22, vírgula debaixo de vírgula, ó. Todos os demais aqui é zero. E aí nós vamos somar isso aqui. 2, 3, 2, 0, 0, vírgula debaixo de vírgula, 2 e 2, tá bom? 22,00232 quilômetros. E isso está presente lá na D. Bom, então olha lá, ó, a letra D, tá bom? Felipe é síndico do prédio Novos Andares. Como ele estava muito empolgado com a Copa, resolveu reformar a quadra esportiva do condomínio, que precisava de um gramado novo e de novas traves. O gramado foi comprado em blocos de 12 metros quadrados e cada metro quadrado custou 23,30. Abaixo vemos as dimensões da quadra. Então é um retângulo, lembra? Já começamos então a mexer com área, né? Belezinha. Qual é a área da quadra do prédio Novos Andares? Lembra, ó, isso aqui é um retângulo, ó. É a nossa base vezes a nossa altura. Então, nós vamos fazer 27 vezes 16. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 2, 12. Com 4, 16. Opa. Mais 1 vezes 7, 7. 1 vezes 2, 2. Então, 2, 13 vão 1, 2, 3. 4. Então, 432, como é metro com metro, metro ao quadrado. 432, letra C. Aline é uma menina que adora dobradura. Ela resolveu fazer um pássaro usando a metade de um retângulo, de maneira a formar um triângulo retângulo, como mostra a figura. Essa é a figura, ó. Ela tem um retângulo, ela fez uma diagonal no retângulo. E por que que é triângulo retângulo? Nós já falamos isso em sala, né? Triângulo retângulo é quando ele tem um ângulo de 90 graus. Professora, como que eu sei que o ângulo aqui é de 90 graus se não tem o quadradinho com a bolinha? Ele faz um L, ó. Tá vendo, ó? Fazendo um L aqui, ele tem 90 graus. Então, ele tem 90 graus aqui, ele tem 90 graus aqui também. O ano que vem, e 7º ano, vocês vão trabalhar muito com triângulo retângulo. Muito, muito. Tá bom? Aí ele pergunta lá assim, ó: "Aline poderá construir o seu pássaro usando uma área de". Então nós vamos ver lá qual que é a área dessa situaçãozinha do triângulo, tá bom? Então olha só, nós não podemos esquecer que isso aqui é um retângulo, mas ela falou lá no textinho, ali na página anterior, que para fazer o pássaro, ela precisa usar a metade do retângulo. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar aqui, pessoal, perceba, ó, tá? Você fez aqui a diagonal, e aí ela fez essa situaçãozinha aqui, ó. E se esse retângulo se transformou em 2, ela só vai usar um, né. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a área do retângulo primeiro, base vezes a nossa altura. Então base vezes a altura. Base, 13 vezes 16. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, 13 vezes 16. 6 vezes 3, 18, vão 1. 6 vezes 1, 6, com 1, 7. Mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E fez lá 8, 10, vão 1. E aí nós temos 208. Aí o aluno já vem e já taca lá: "Ai, ele deu a letra B". Cuidado, ele falou que quer usar a metade. Nós tiramos de tudo.
né, toda a área de todo o retângulo. Então, pessoal, leve no dia um marca-texto para vocês grifarem essas palavras para não esquecer, tá bom? Principalmente quando a pergunta está numa folha e a situação que você tem que operar está na outra. Volta lá para ver, né? Ela falou metade. Então, nós vamos fazer lá. 2 dividido por 2, fica zero. Abaixo o zero que não dá para dividir, baixou o zero aqui. Por 8, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8 e para 8 nada. Quanto que ela vai a Aline poderá construir o seu pássaro usando uma área de 104 centímetros quadrados. Bom, fizemos todos os exercícios, o vídeo, ficou longo, então, veja e reveja o vídeo agora fazendo o processo de corte, né. Vai as questões que você teve mais facilidade, vai passando, vai passando, vai passando. Aquela que você teve mais dificuldade, você para, veja de novo, reveja, tá bom? E se tiver dúvida, leve lá para a sala de aula para a gente poder discutir rapidinho, tá bom? Um beijo e um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bons estudos aí para vocês, tá bom? Tchau, tchau.